pessoal, prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado a Gabi e o Fábio pelo convite. E a Gabi que determinou aqui o tema do que eu vou falar, quer falar um pouquinho sobre gordura, né? Para que serve a gordura corporal, o que é o tecido adiposo e qual que é a diferença entre a gordura normal e a gordura do lipedema, bem como eu vou falar um pouquinho, não me aprofundar tanto, mas um pouquinho sobre a ação dos hormônios e o papel em relação ao lipedema. Mas o Fabiano, que é o ginecologista, ele acho que vai aprofundar um pouco mais aí as diferentes fases, aí, os diferentes momentos da vida da mulher, puberdade, etc. E que papel que essas fases têm em desencadear isso. Vou começar falando um pouquinho da gordura, né, do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo que é composto de células gordurosas que a gente dá o nome de adipócitos, esse é o nome técnico. E a função primordial dos adipócitos é armazenamento de energia. Então, em momentos que a gente precise de energia, essa gordura é mobilizada e isso nos dá energia para exercer nossas atividades do dia a dia. Esses adipócitos eles são constituídos por gotículas lipídicas, né, gotículas de gordura, e ao redor dessas gotas de gordura dos adipócitos você tem uma rede de fibras que são importantes para a estruturação do tecido. E é muito importante porque o lipedema é uma doença não só da gordura, mas de todo o tecido conjuntivo, dessa rede de fibras que circunda esses adipócitos. Então você tem fibrose dos adipócitos, você também tem fibrose de toda essa matriz, toda essa rede de fibras que envolve esse tecido. Então a gordura ela pode ser encontrada abaixo da pele, qual a gente dá o nome de gordura subcutânea, né? E essa gordura subcutânea que é a que tem importância aqui para o intuito dessa aula, que a gente está falando de lipedema, e a gente também tem gordura entre os órgãos, né, que a gente chama de gordura visceral, que é essa gordura que está dentro da cavidade abdominal, enfim, ali entremeada entre os órgãos, o fígado, rins e outros órgãos. Também dentro da medula óssea, né, que é a estrutura oca de alguns ossos. Aqui só para ter uma ideia, é uma figura tridimensional, né? Em cima a gente tem a pele, embaixo a gente tem a representação de um tendão e toda essa estrutura desse entremeado de fibras que a gente tem aí no meio, a gente chama de matriz extracelular, que é onde fica o tecido adiposo, essa rede de fibras, e essa parte onde a gente tem a doença, onde a gente tem o lipedema. Então a gente tem basicamente dois tipos de tecido adiposo, né? A gente tem o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Esse tecido, em relação à diferenciação do adipócito, da célula gordurosa, a gente tem diferenças primordiais entre o adipócito branco e o adipócito marrom. O adipócito branco a gente tem uma única gotícula de gordura e o adipócito marrom a gente tem várias microgotículas de gordura. O adipócito marrom também a gente tem uma série de organelas dentro da célula que a gente chama de mitocôndria. E essas mitocôndrias, elas são importantes para a geração de calor, né? O processo que a gente chama de termogênese, que é a geração de calor a partir do tecido adiposo. Entretanto, na fase adulta, o que tem muito mais importância e predominância é o tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom, ele é muito presente em bebês, né, recém-nascidos, ali no primeiro ano de vida, porque eles são importantes por esse mecanismo de geração de calor para proteger o bebê do frio. Mas na idade adulta, o que a gente tem predominantemente é o tecido adiposo branco, que é o tecido localizado aí embaixo da pele, no meio dos órgãos, na medula óssea. E a função primordial desse tecido, como a gente falou, é estocar energia, para que, ao ter energia estocada, a gente pode utilizar essa energia nos momentos em que ela for necessária. Além disso, a gente tem algumas outras funções que, como eu falei, a função primordial é essa, armazenamento e liberação de energia nos momentos importantes. Uma outra função do tecido adiposo é isolamento do frio e do calor, né? Principalmente do frio. Pessoas que têm mais tecido gorduroso normalmente costumam sentir menos frio.
E pessoas muito magrinhas acabam sentindo mais frio do que o habitual. Uma outra função do tecido adiposo também é amortecimento dos órgãos contra trauma, né? Você tem aquele que a gente chama de coxinha adiposo. Se a pessoa cai, isso de certa forma protege contra trauma de órgãos ou mesmo de fraturas, por exemplo, né? Normalmente pessoas mais magras, se elas não têm nenhum tipo de coxinha adiposo, elas têm mais risco, por exemplo, de desenvolver uma lesão de um órgão ou uma fratura óssea, por exemplo. O tecido adiposo ele também é considerado um órgão endócrino, no sentido de que ele produz uma série de substâncias, uma série de hormônios que se comunicam com outros órgãos. Então, ele gera sinais para o cérebro, ele gera sinais para o pâncreas, gera sinais para o fígado, gera sinais para o músculo e esses órgãos todos geram sinais de volta. Então, há um que a gente chama de crosstalk, né? Uma comunicação, uma conversa entre o tecido adiposo e esses órgãos. E isso tem importância também na regulação da fome, da saciedade e na manutenção do balanço energético. Como eu falei, a história do calor termogênico, né? Isso vem do tecido adiposo marrom, que é fundamentalmente presente em bebês e muito pouco em adultos, né? Então a gente está falando aqui mais do tecido adiposo branco, que não é esse tecido que gera calor. Uma outra função que muitas pessoas não sabem que o tecido adiposo tem é a metabolização de hormônios sexuais. Então, homens não têm ovários, óbvio, tem testículo. Esse testículo produz testosterona e é dentro do tecido adiposo, é dentro do adipócito que essa testosterona se transforma em estradiol, que é o hormônio predominante das mulheres. E mulheres menopausadas, como os ovários param de funcionar, é daí que vem o estradiol também, obviamente em quantidades muito menores, porque elas não têm mais ovários, que são a fonte primordial de produção do estradiol, que é o hormônio feminino. Na mulher menopausada, a semelhança do homem, você também tem a formação de estradiol dentro do tecido adiposo. E como que o tecido adiposo conversa com esses outros órgãos? Eu já falei há pouco, né? Então ele secreta uma série de hormônios, eu vou dar um exemplo no próximo slide, e esses hormônios sinalizam alguns aspectos para esses outros órgãos, como por exemplo, em relação à questão da saciedade, regulação do apetite. Tem um hormônio muito importante que o tecido adiposo fabrica, que é a leptina. No próximo slide a gente vai exemplificar como que há essa comunicação da leptina em relação à regulação da saciedade, tá? Além disso, ele também tem uma função importante, tem um hormônio que o pâncreas fabrica, que é a insulina, que quando existe um excesso de açúcar, um excesso de glicose no sangue, esse hormônio sinaliza para o tecido adiposo que ele tem que estocar energia, que ele tem que estocar gordura, tá? E como eu falei também, os hormônios sexuais determinam de forma importante onde que a gordura é depositada no corpo. Daí a gente vê a diferença entre a forma corporal do homem e da mulher. Vou mostrar uma fotografia disso. O homem tende a acumular muito mais gordura na região abdominal, né? É o que a gente chama de gordura visceral, e as mulheres acabam acumulando muito mais gordura subcutânea, frequentemente na região do quadril e dos glúteos. Então aqui só um slidezinho falando sobre dois hormônios. Um que é a adrenalina, que o estômago produz. Esse hormônio, quando a pessoa está em jejum, ele aumenta bastante. Então ele é um hormônio relacionado à fome, tá? Então ele estimula o apetite. E no período de jejum, a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, pela gordura, ela está baixa. Depois que a pessoa come, o que acontece? A adrenalina cai, porque o estômago entende, eu estou saciado nesse momento, não preciso mais comer. E a leptina é um hormônio que age jogando um sinal para o cérebro para dizer, olha, agora você está saciado, você não precisa mais comer. E esse é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Então você tem esse balanço entre esses dois hormônios que o estômago produz e que o tecido adiposo produz. Aqui, como eu falei, a questão da distribuição de gordura que a gente chama de androide, que é a dos homens, versus a ginoide nas mulheres, né? A famosa história da maçã versus a pera, né? Então as mulheres acabam acumulando mais gordura da cintura para baixo e os homens acabam acumulando mais gordura da cintura para cima. E um ponto importante aqui é que essa gordura visceral
que é a gordura intraabdominal, que os homens tendem a acumular mais, embora ela seja uma gordura potencialmente bastante perigosa em relação a risco de doenças metabólicas e cardiovascular, diabetes, hipertensão, infarto, derrame, etc., ela é uma gordura que ela é mais facilmente mobilizada se há um déficit calórico e se há um estímulo para gasto energético, né, com exercício físico. Então, embora ela seja mais perigosa, ela é mais facilmente mobilizada. No caso das mulheres, que predomina o acúmulo de tecido subcutâneo, é um tipo de gordura que é mais difícil de perder. E isso tem questão com essas relações hormonais, e isso também tem uma importância toda aí ao longo da história da evolução humana. Se a gente voltar lá para o tempo das cavernas, o que acontecia? O homem precisava sair e rapidamente mobilizar energia para ir à caça. E as mulheres ficavam tomando conta da prole e precisavam estocar energia para, por exemplo, amamentar, né? Para a própria gestação, que consome bastante energia. Então, tem todo um racional por trás de tudo isso. Então, nosso corpo é muito inteligente, mas ao longo do tempo, obviamente, a gente não está mais na época das cavernas, a gente tem uma oferta muito grande de comida, todo mundo fica sentado o tempo todo, então a gente acaba tendo uma prevalência grande de doenças associadas a excesso de gordura por conta disso. Então, fundamentalmente, o lipedema, eu falei de gordura normal, né, do papel do tecido adiposo, mas o lipedema ela é uma doença do tecido adiposo, do tecido conjuntivo frouxo, que a gente chama, que tem como ponto cardinal inflamação. O tecido adiposo normal ele não tem inflamação, tá? E por conta de estímulos hormonais que ainda não são tão bem entendidos, por ação do estradiol, que é o hormônio feminino, você tem uma geração de inflamação e o estágio mais avançado dessa inflamação leva à formação de fibrose, não só dos adipócitos, que são as células de gordura, mas também de toda a estrutura de fibras que circundam esses adipócitos. E também pode haver edema, né, que é um inchaço do tecido, e esse edema pode cursar, na verdade, em estágios avançados. Quando você tem linfedema, que a Lívia falou, você pode ter líquido livre, ou você pode ter, nos estágios mais precoces, o que a gente chama de um edema na forma de gel, que não é com líquido livre no tecido. Aqui só uma fotografia para demonstrar um pouco dessa questão da fibrose do tecido, né? Então essa seta branca aqui mostra fibrose dessa rede de fibras que circundam o tecido adiposo. Isso é uma incisão, né, de uma paciente que está sendo operada. Você tem também a formação, a Lívia falou, desses nódulos, né? Dependendo do estágio, você tem nódulos pequenos. Nos estágios mais avançados, você pode ter nódulos bem volumosos. Então, um hormônio, para ele funcionar, ele não interessa o nível dele. Você pode ter um nível muito alto, mas se você não tiver o receptor, né, você tem aqui a tomada, né, e o plug, né? Você precisa que essa tomada se conecte nesse plug, tá? Se você tem o hormônio em nível alto, mas você não tem o receptor, esse hormônio não vai funcionar. Então, tem algumas doenças genéticas que a pessoa nasce, por exemplo, sem alguns receptores hormonais, ela pode ter um nível do hormônio totalmente normal, mas esse hormônio não funciona. Só trazendo um conceito básico de endocrinologia aqui, tá? E aí, eu queria só mostrar esse trabalho aqui, que é expressão de receptores de estrogênio, que é o hormônio feminino, em mulheres sadias, né? Então, você tem dois tipos principais de receptor de estrógeno, assim como para vírus, né, Covid, não tinha o alfa, delta, ômicron. Para receptor a gente também dá alguns nomes, então os dois principais são o alfa e o beta, tá? E o que esse trabalho mostrou? Mostrou que as mulheres saudáveis, elas têm mais receptor alfa no abdômen e menos no glúteo, e o contrário com beta, tá? Então, o que é importante que hoje, à luz do conhecimento atual, a gente tem? Parece que esse receptor alfa, quando ele está mais expresso, quando você tem maior quantidade desse receptor, você tem mais facilidade para lipólise, que é a queima de gordura, tá? Então, vejam que as mulheres têm menos receptor alfa no glúteo, e esse possivelmente é um dos motivos pelos quais mulheres saudáveis, não estou nem falando de lipedema aqui, têm mais dificuldade de perder gordura nessas regiões do quadril.
E qual que é a importância disso? Esse grupo americano aqui, eu trago isso como perspectiva, lá da Universidade do Colorado, eles estão estudando no modelo animal de camundongo, fazer o que a gente chama de knockdown desse receptor alfa. O que é o knockdown? Eles desenham um camundongo que não expressa esse receptor alfa. Então, se ele não expressa esse receptor alfa, o que eles esperam que vai acontecer? Por mais que tenha o estradiol, que tenha o hormônio, se ele não se liga nesse receptor, eles acham que ao fazer isso, esse trabalho está em andamento, você vai desenvolver nesse camundongo os aspectos que a gente tem em mulheres com lipedema, que é fibrose, hipertrofia e um estado pró-inflamatório. E aí, qual que é a importância disso? Se eles conseguirem provar isso, uma perspectiva futura será que é possível a gente desenvolver uma substância que se liga seletivamente ao receptor alfa? Isso não existe hoje, tá? Mas a partir do momento que eles provarem que isso é possível, e se eles puderem desenvolver uma substância que se liga a esse receptor e esse receptor estimula a queima de gordura, essa pode ser uma perspectiva clínica para tratamento de pacientes com lipedema. E aí aqui eu queria só alertar um pouco sobre esse tema, que é o uso de hormônios para fins estéticos. Eu não estou falando aqui de lipedema só especificamente, mas é uma febre como um todo, é um trending topic aí na mídia, né? Você ouve falar disso o tempo todo, essa história do chip da beleza, não só implante subcutâneo, mas, enfim, mulheres e homens fazendo uso de esteroides anabolizantes, testosterona e outros derivados, que obviamente tem um ganho importante em relação a questões estéticas, a questão de perda de gordura, mas obviamente traz consigo uma série de riscos e consequências. E aqui tem um movimento, é um site aberto ali, chama Bomba Tô Fora, capitaneado por alguns colegas lá da Unifesp. Esse movimento ele é apoiado por uma série de entidades, Sociedade Brasileira de Endócrino, Conselho Federal de Medicina, Sociedade de Diabetes, Sociedade de Hepatologia, a própria Associação Brasileira de Nutrologia. Então, uma série de entidades muito respeitadas que capitaneiam esse movimento. E aqui eu só tirei um print da tela lá, isso é aberto se vocês quiserem ver. É uma lista enorme de consequências que o uso dessas substâncias pode trazer, inclusive nos casos graves levando a óbito, né? Então você tem aí aumento de pressão, aumento de colesterol, hipertrofia do coração, aumento do risco de infarto, aumento do risco de trombose. Em mulheres especificamente você tem, obviamente, aumento de acne, irregularidade na menstruação, engrossamento da voz, atrofia das mamas, queda de cabelo, calvície. Então assim, a lista é enorme, sem falar também na parte psíquica, né, levando a ansiedade, depressão e tudo mais relacionado ao uso dessas substâncias. É inequívoco que usar essas substâncias traz bastante resultado para mulheres em modo geral, ou homens, em relação a ganho de performance, hipertrofia muscular, perda de gordura, mas traz consigo todas essas consequências negativas, é uma droga, né? E aqui a gente tem um posicionamento oficial também da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, especificamente em relação ao abuso de implantes de gestrinona. Você tem uma série de implantes aí que podem ter gestrinona, testosterona, que muitas mulheres acabam colocando. A gestrinona é um hormônio sintético que ela tem atividade androgênica, né? Ela mimetiza o hormônio masculino, e ela tem atividade antagônica em relação ao estrogênio. Então ela antagoniza o efeito do estrógeno, que é o hormônio feminino. É uma substância que é reconhecida pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Então isso está na lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, e a Sociedade Brasileira ela vem aqui veementemente reconhecer isso como uma disseminação de um risco, de um abuso desse tipo de substância para uso, seja por fins estéticos ou outros fins. Era isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigado.